Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, Deus quer falar ao nosso coração, nós precisamos compreender isso. E hoje temos um assunto muito importante. Em meio a tantas igrejas, onde está a verdade? Qual é a igreja verdadeira? Nós precisamos descobrir isso na palavra de Deus. Eu sempre falo, onde está a verdade? Na igreja A, na B ou na C? Em nenhuma. A verdade está na palavra de Deus. Mas nós vamos conferir isso, porque ainda há muitos questionamentos. Não, a minha igreja, ela tem a verdade. Não, a minha tem a verdade. Vem aqui, que aqui você vai encontrar. Sabe, queridos, onde é que nós vamos encontrar a verdade da palavra de Deus? Onde é que nós vamos encontrar a igreja verdadeira? Nós precisamos, porque Deus, ele sempre teve a sua igreja ao longo da história. Você precisa entender isso. Desde Adão e Eva, eles dois eram a igreja de Deus. Aí ao longo da história veio a igreja de Deus trazendo a mensagem de Deus para a humanidade. A função da igreja de Deus é revelar o amor de Deus, revelar a salvação por meio de Jesus aos filhos de Deus. Então essa é a função da igreja de Deus, trazer as verdades contidas na palavra de Deus para que possamos aprender. Então nós vamos orar para que essa verdade hoje da igreja do Deus vivo, a igreja de Deus ao longo da história, faça parte da minha vida, que eu faça parte dessa igreja de Deus que ele estabeleceu ao longo da história. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine. Nós precisamos do Senhor, é por isso que estamos aqui na Tua presença. Ilumina-nos, Senhor, capacita-nos, Santo e Bom Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, o primeiro texto que nós vamos ver está aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, ele diz assim, ó, olha que texto interessante. Diz assim o texto bíblico: para que, se eu tardar, Paulo dizendo para Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Deus tem a sua casa e tem a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Baluarte é base, é fundamento, e coluna é o que sustenta algo que você vai construir. Então Deus tem a sua casa, Deus tem a sua igreja, a igreja do Deus vivo, que tem como base, tem coluna e baluarte da verdade, ou seja, a verdade, ela faz parte da igreja de Deus, do Deus vivo. Então nós precisamos conhecer essa verdade na palavra de Deus. Para a gente poder ainda entender mais sobre isso, vamos aqui no livro de João, quando Jesus diz, no capítulo 7 e o verso 17, olha o que Jesus diz, para a gente poder compreender mais sobre isso. Capítulo 7 e o verso... para a gente ver o 17, nós vamos começar no verso 14. Jesus aqui trazendo uma mensagem, mas é o 17 que mais nos interessa. Diz assim: corria já em meio à festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. O objetivo de Jesus era ensinar. Então os judeus se maravilhavam e dizia: como sabe estes letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então Jesus diz que o ensino, o que ele estava ensinando, não era dele, mas era daquele que ensinou. Que o enviou, quem foi quem enviou? Foi Deus, era o Espírito Santo que estava conduzindo, e ele estava ensinando essas verdades. Aí, agora o verso 17, se você ou eu, se qualquer pessoa, se alguém que quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Pronto. Jesus, você quer fazer a vontade de Deus? Agora então você precisa buscar sobre os ensinos de Jesus com relação à Bíblia. E aí você vai ver se os ensinos que Jesus está ensinando, as doutrinas que Jesus está trazendo, ela me leva a Deus, elas são verdades que me conduzem a Deus, ou a hora que Jesus estava como humano, e aí Jesus está dizendo, ou se eu falo de mim mesmo. Então o que eu ensino, o que eu estou trazendo para você aqui, as mensagens que eu trago,
ela leva você para conhecer a Deus, ou eu estou trazendo mensagem que tem exaltado a mim? É isso que a gente precisa perceber. Então Jesus está dizendo de forma clara, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai conhecer a doutrina. Você quer fazer a vontade dele, você deve conhecer a doutrina, o ensinamento sobre Deus. E aí você vai ver se essa doutrina, se esse ensino fala de Deus ou se fala do ser humano, das pessoas que estão ensinando. Pronto, então a doutrina deve ser uma verdade que nos leva para a relação com Deus. Porque as doutrinas são ensinamentos de Deus para o ser humano. Porque Deus então tem a sua igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Olha só, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Base, baluarte é base, e as colunas é o que sustenta. Então nós vamos ver, não vamos conseguir fechar hoje esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Vamos ver a primeira coluna que está fundamentada na base da igreja do Deus vivo, que defende a verdade, que ensina a verdade, porque é a doutrina que nos conduz a Deus. Essa é o princípio. E aí a primeira base, a primeira coluna que é montada nessa base, que é Cristo. Olha só, vamos agora aqui para Efésios, capítulo 2 de Efésios, e o verso 19 e 20 diz assim, olha só, para a gente poder aprender aqui a primeira coluna dessa igreja do Deus vivo ao longo da história. Diz assim o texto bíblico, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pronto. Então agora, quando nós aceitamos essa verdade, nós fazemos parte da família de Deus. E qual é a base? Qual é o fundamento? Qual é a coluna? Diz assim, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. A pedra angular, a pedra da base é Jesus. Mas o fundamento, olha só, o fundamento que nós precisamos colocar na nossa vida é nos ensinos de quem? Dos discípulos e dos profetas. Pronto. Quando eu falo ensinos dos discípulos e dos profetas, eu estou falando da palavra. Porque o Novo Testamento foi escrito pelos discípulos e o Antigo Testamento pelos profetas. Então a base, a primeira coluna dessa igreja de Deus vivo é a Bíblia. Então qualquer religião, qualquer igreja, qualquer filosofia aí que você possa estar vivenciando, se não exaltar a palavra, está com algum problema. Ou seja, o fundamento da nossa vida, a doutrina que eu preciso viver é toda a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Aí Paulo também, de forma brilhante, ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só, então toda a escritura é inspirada e toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, veio de Deus. Então a base da nossa vida, essa é a primeira doutrina que nós precisamos aprender e colocar em prática em nossa vida. É o primeiro fundamento. É a primeira coluna que sustenta a igreja do Deus vivo, que ensina a doutrina verdadeira que nos conduz a Deus. E a doutrina é o ensinamento de Deus para mim e para você. Você compreende? Então é isso aqui. Deus tem a sua igreja ao longo da história. Então a primeira coluna é essa. A Bíblia toda deve fazer parte da minha vida. Eu preciso. Aí o grande reformador Lutero diz, a minha consciência, a minha mente está cativa, está presa à palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia disso. A minha consciência, os meus pensamentos devem estar presos à palavra de Deus. A regra da minha fé deve ser a palavra. É isso que... E qual é a segunda? Qual é a segunda coluna da verdade? Coluna dessa igreja do Deus vivo. Está aqui em Atos capítulo 16, verso 30... capítulo 16 de Atos, verso 30 e 31, diz assim, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha o que Paulo disse no verso 31, respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Queridos, salvação minha e você
é unicamente por meio de Jesus. Aí você pergunta, não, mas só agora no Novo Testamento? Não, a salvação no Antigo Testamento, desde a entrada do pecado, foi sempre por meio de Jesus. Os animais que era, por exemplo, o cordeiro principalmente, quando o ser humano pecava, desde quando Adão pecou, Deus foi lá no capítulo 3, verso 21, e tomou um animal, tirou a pele e os vestiu. Essa era a justiça de Cristo. Por isso é que João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, no capítulo 1 do livro de João, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação minha e sua, de todo ser humano, ao longo da história do planeta Terra, é por meio do sacrifício de Jesus. Então essa é a segunda coluna da igreja do Deus vivo, ou seja, salvação só por meio de Jesus. Não é por meio, não é por meus méritos, não é por um intercessor qualquer, não. É Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então eu e você precisamos nos submeter. Essa é a segunda coluna da igreja do Deus vivo ao longo da história. Está aqui na Bíblia. Você quer seguir isso? Pronto. Se você seguir essas duas verdades, já começa. Nós vamos continuar falando, porque são muitas outras colunas da igreja do Deus vivo que nós precisamos aprender. Então, se você aprender todos esses aí, você vai estar vivendo segundo a vontade de Deus e vivendo dentro da igreja do Deus vivo estabelecida ao longo da história, que está na palavra de Deus. Quer você então fazer parte da igreja de Deus ao longo da história? Viver segundo a vontade de Deus? Então acompanhe os outros vídeos. Viva a primeira e a segunda já, que é a palavra de Deus toda e salvação unicamente por meio de Jesus. Então que eu e você possamos confiar nisso e possamos nos entregar. E nos nossos próximos vídeos nós vamos trazer as outras colunas da igreja do Deus vivo ao longo da história. Que Deus abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa dentro da igreja do Deus vivo que o Senhor estabeleceu desde o início. Nós queremos que o Senhor nos ajude. Nós cremos na tua palavra toda. Nós acreditamos plenamente que a salvação é por meio de Jesus. E nós nos submetemos a Ele. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.